Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso módulo. A gente está iniciando o módulo 2 aqui do curso, em que a gente vai falar sobre as operações básicas de matemática, que seriam a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, e a exponenciação no caso também, né? A soma C, que é uma função de soma condicional, a soma também normal, a gente vai falar, e a soma Cs. E, para finalizar, a gente vai abordar a função multi, de multiplicação de vários fatores. Então, para que a gente utiliza a função de soma? Basicamente, você pode fazer rapidamente qualquer função de soma com alguns comandos do teclado. Eu vou pegar aqui o teclado e deixar à mostra. Então, o teclado você pode, se você quer somar um relatório por completo, por exemplo, deixa eu só colocar essas células todas juntas. Então, se você quer somar todas essas células que estão nessa coluna aqui, observe que não há nenhuma célula em branco no intervalo. Eu venho aqui no final, posso fazer de duas formas. Uma da forma mais complicada, que seria igual, soma, coloco abre parênteses e coloco o intervalo que eu quero somar. E tem um atalho também no teclado, que é pressionando as teclas Alt e a tecla igual, que vai ter esse maisinho aqui. Então, você faria da seguinte forma, igual, quer dizer, Alt e o mais, ele já abre com a soma do intervalo inteiro que você está acima. Logo acima da célula onde você está o intervalo de soma. Então você só dá um Enter e ele já somou todo o intervalo. Vamos dizer que você não queira uma soma do relatório, mas você queira fazer a soma básica. Você tem duas formas de iniciar qualquer função no Excel. Uma é digitando o igual, que é a função, o caractere que é mais utilizado para todas as funções. Esse é o caractere padrão. E a outra delas é você utilizando o mais e o menos. O mais, se você quer, por exemplo, fazer alguma operação em que o resultado saia como positivo. E o menos, para caso você queira fazer alguma operação em que o resultado saia negativo. Por exemplo, eu quero que todo o intervalo que eu somar seja considerado negativo. Então, igual soma, por exemplo, eu coloco menos, né? E eu coloco o intervalo que eu quero que ele deixe negativo. Se eu quiser que ele some positivo, então mais soma, e aí eu pego o intervalo. E eu posso fazer também pelo igual soma, mesma questão. Só muda o sinal, se for negativo, e positivo, e assim por diante. Então, as funções de subtração e soma, a gente já viu aqui. A gente pode também, na mesma célula, executar várias operações. Então, por exemplo, eu posso somar com um valor, subtrair com outro, multiplicar por um outro, por exemplo, e dividir por um outro. Então, observe que a divisão é a barra, a multiplicação é o asterisco, aí a soma é o mais e o menos é para subtração. Então, as operações básicas que estão no seu teclado, que você pode observar logo no teclado numérico, ele vai executar as operações rapidamente. Tá, passando um pouco mais adiante, a gente também poderia fazer exponenciação. Não que a gente utilize isso muito no dia a dia, mas se eventualmente você precisar, basta que você utilize o til. Então, esse acento aqui que está no teclado logo depois do cedilha, ele serve justamente para você fazer a exponenciação. Então, se eu quero saber quanto que é 3 ao cubo, basta que eu coloque o til e coloque aqui o 3 ao cubo. Eu tenho que começar com mais ou com menos, ou com, por exemplo, o igual. Então, se eu quero simplesmente fazer essa conta, 3 ao cubo é 27 e assim por diante. Você pode colocar quadrado também, você pode até colocar quebrado se necessário. Esse é o símbolo que é utilizado para exponenciação. Então, se você não quer saber a exponenciação, beleza. Você pode colocar, então, a função de soma condicional, soma C, soma Cs também, e assim por diante. A gente vai explicar agora as funções de soma condicional. A diferença básica entre a soma C e a soma Cs é que a soma C ela admite um critério apenas de soma condicional, enquanto que a soma Cs ela admite 2 ou mais critérios, até o limite de 30 critérios, se não estou enganado. Então vamos dizer
Eu estou gerando um relatório para uma empresa e eu quero saber se as informações que estão na minha contabilidade batem com as informações que o cliente me passou. Deixa eu fechar esse teclado que agora a gente não vai usar. Então, eu quero saber se as informações que a empresa me passou estão batendo, estão na mesma, no caso, com as mesmas informações que eu tenho aqui na minha contabilidade. Então eu faria da seguinte forma: igual soma C. Aí eu pegaria o intervalo que eu estou somando, o intervalo de critério, aliás, que é o que eu vou utilizar para fazer as somas, para verificar se o relatório que a empresa me mandou está batendo com o meu. Eu poderia pegar pelo nome, pelo CPF. Eu prefiro pegar pelos documentos, número de documento, porque geralmente a empresa ela pode cometer erro, ou a contabilidade pode cometer um erro no cadastro de um cliente, colocar o nome do funcionário errado, e assim por diante, colocar mais espaço, trocar um Y por um Y, um A por outra letra, assim por diante. A gente pode cometer enganos, não estamos isentos disso, né? Mas o número de documento, geralmente, ele vai dar erro se você cadastrar errado. Ele não vai permitir nos sistemas, a maior parte dos sistemas não permite que você cadastre errado. Então, por isso eu prefiro conferir geralmente por número de documento. Então, eu faria igual soma C, então, o intervalo do número do documento. Eu colocaria o número do documento como critério que eu quero que ele faça a soma. E, por exemplo, se eu quero verificar quanto que é o valor pago para esse funcionário, eu verificaria dessa forma, colocando aqui um intervalo de soma no valor do salário do funcionário. Beleza, eu obtive aqui, essa célula eu quero fazer a mesma conta para todas as demais, então eu precisaria colocar trava. E eu quero comparar com o que está no relatório aqui da empresa. Então como que eu posso fazer isso? De forma bem rápida, puxando e arrastando, mas não é muito da minha preferência, porque depois pode confundir, ou você pode começar a digitar uma nova fórmula, soma C. Aí você vai colocar o intervalo que você vai verificar, como é o intervalo do CPF, eu vou colocar de novo o intervalo do CPF, ponto e vírgula, o número do CPF que eu estou procurando, que é nesse relatório que eu tenho, e eu vou colocar para ele somar o valor que está informado lá na empresa. Então, por exemplo, aqui, somei, só que faltou colocar um parênteses para fechar a fórmula, ele já encontrou aqui que a primeira informação já está com diferença. Beleza, se eu quero verificar todos os funcionários da empresa, coloco a trava por meio do F4, como a gente já falou numa aula anterior. Então, a gente tira a trava do critério, que é justamente essa célula que está destacada em vermelho. Observe que o Excel costuma colocar em cores, então você vai saber rapidamente o intervalo que está sendo utilizado na função. Quando você está em modo de edição, ele vai colocar destacado a cor que ele está fazendo essa vinculação. Então, esse azul é para esse intervalo aqui. O vermelho é para esse intervalo de critério, que é a célula que a gente definiu como critério. O roxo aqui é o intervalo do valor. O verde é o intervalo aqui que ele está fazendo a comparação de CPF. E o vermelho aqui, novamente, é o critério. E aqui é o intervalo de soma. Outra questão do Excel que você tem que observar sempre é as funções elas vêm já com meio que um auxílio para você preencher. Ele vai informar o nome, você vai digitar o nome da função e vai informar o que você tem que ter nessa função. Por exemplo, critério, o intervalo, que vai ser analisado o critério específico que você está procurando para somar e o intervalo que vai ser somado. Então aqui, toda vez que ele encontrar esse CPF, ele vai somar essa coluna. E aqui, toda vez que ele encontrar esse CPF aqui, ele vai somar essa coluna. Eu fiz aqui um valor somando, outro valor subtraindo. Por quê? Porque justamente eu quero saber a diferença. Quando não houver nenhuma diferença, vai acontecer o seguinte. Então eu copiei agora, vou colar para todas as demais. Então quando não tiver diferença, vai dar zero, porque eu peguei a somatória do que está no relatório da contabilidade, menos o que está no relatório da empresa. Quando não há diferenças, ele me retorna esse valor zero. Quando há uma diferença para mais, ele me retorna um valor positivo. Então aqui existe um funcionário que está apenas no relatório da contabilidade e não está no relatório da empresa. Lembrando, esses dados aqui são meramente fictícios. Eu observo que a numeração é bem pequena. E os CPFs aqui eu fiz por meio de uma planilha minha que eu tenho de geração de dados. Os nomes também eu gerei por meio de planilhas, por meio aleatório. Então aqui são nomes
aleatórios que eu criei. E aí eu fiz essa soma, então, condicional para verificar essa questão do salário de cada funcionário. Beleza. Eu quero saber agora, também no relatório da empresa, alguma informação. Que talvez, eventualmente, tenha alguma informação que esteja aqui no relatório da empresa e não esteja no relatório da contabilidade. Como que eu faria isso? Agora sim, eu posso pegar e copiar toda essa fórmula aqui que eu já fiz para o relatório da contabilidade. Eu colo aqui. Em vez de eu pegar o critério da contabilidade, eu vou pegar o critério da empresa. Então, eu vou mudar apenas aqui a célula onde estava o critério. Essa é outra questão que eu falei na anterior, mas é bom reprisar, né? A letra é o nome da coluna. O número é a localização da linha. Então, quando o cifrão estiver antes da letra, ele está travando a coluna. Quando o cifrão estiver antes do número, ele está travando a linha. Aqui no caso, a única coisa que eu não quero que ele trave é a linha, porque é justamente a informação que eu vou procurar para todos os demais funcionários. Aqui no caso, eu estou copiando para a primeira célula que tem informação, que é essa célula N3. Então, o que eu faria? Eu tiraria a letra D, C, e eu colocaria aqui a letra O, que é onde está o CPF. E aqui, da mesma forma, vou tirar a letra C, vou colocar a letra O, que é onde está a coluna que está com a minha informação, e eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar e colar para as demais. Observe que aqui ele encontrou uma diferença a mais e não encontrou uma outra diferença. O que eu posso analisar desse relatório? Eu tenho um funcionário que está com um salário diferente na contabilidade. Eu tenho um funcionário que existe na contabilidade e não existe na empresa. E eu tenho um funcionário que existe na empresa e não existe na contabilidade. Então são essas 3 análises possíveis que você faz auditando um relatório da empresa com o relatório da contabilidade por meio de uma fórmula tão simples como a fórmula soma-C. É uma fórmula de soma condicional e você já pode fazer esse procedimento de auditar as informações dos relatórios, comparar e verificar onde é que estão as diferenças rapidamente, só utilizando essa função. Observe que eu utilizei aqui 2 funções, né? No caso a mesma função, só que em dois locais, uma para somar, uma para subtrair, justamente porque eu queria saber onde é que estavam as diferenças. Então eu posso analisar rapidamente e verificar que aqui no relatório da empresa tem funcionário que está e que não está na da contabilidade, tem relatório que está na da contabilidade e não está na da empresa, e tem relatório que está com diferença de valor. Eu poderia ver justamente com a pessoa que faz, para verificar quais informações estão corretas e quais não. Então, passando da fórmula soma-C, que é apenas um critério é analisado, para a fórmula soma-Cs, qual seria a finalidade da fórmula soma-Cs? A fórmula soma-C ela tem essa utilidade para fins de totalização por mês, por departamento, e você também poderia fazer uma combinação com mais critérios. Se eu quero saber quantos que tem em cada departamento e em cada período, então observe que eu já tenho 2 critérios. Se eu tenho 2 ou mais critérios, eu não posso fazer por meio da fórmula soma-C direto. Eu até poderia fazer uma gambiarra, mas eu perderia mais tempo do que se eu fizesse dessa forma que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como que a gente utiliza a fórmula soma-Cs? Ela já vai aqui abrir para a gente o que a gente precisa preencher, e você já vai observar rapidamente que muda a ordem, né, dos fatores que a gente já fez na fórmula soma-C. Na fórmula soma-C a gente colocava o intervalo de critério que seria analisado e depois colocava o critério. E por último a gente finalizava com o intervalo da soma. Aqui a fórmula soma-C inicia com o intervalo de soma. Então você já vai ir na planilha que você quer fazer o intervalo de soma. Por exemplo, eu quero somar o valor, então eu coloco esse intervalo de soma. Aí o que mais que eu quero? Eu quero um intervalo de critério, então eu vou na planilha de novo onde estão meus dados. Vamos dizer que o primeiro critério que eu vou analisar é justamente o departamento. Então eu vou pegar o departamento aqui pela numeração deles, e eu vou colocar um ponto e vírgula. Agora o critério na minha planilha onde está a totalização já tem o número do departamento, por exemplo. Eu coloco um ponto e vírgula aqui.
Qual que é o meu segundo critério? A data. A data, ela pode estar de duas formas. Pode estar em formato de texto, apenas o mês e o ano, ou ela pode estar nesse formato de data mesmo, que geralmente as empresas enviam, que é o primeiro dia do mês. Mas se eventualmente tiver com algum primeiro dia do mês que esteja incorreto, talvez você tenha que utilizar a fórmula texto justamente para transformar a data em apenas mês e ano, para você poder fazer esse procedimento de soma C, soma Cs, né? Soma condicional. Então, vamos lá na planilha buscar um mês. Aqui, como já está todo o primeiro dia do mês, eu vou colocar então o período que eu quero que ele some. E eu vou colocar aqui o meu critério que está sendo procurado, que é justamente o dia e o mês e o ano. Então, já posso dar um Enter, já vou ter a totalização, a somatória desse período, desse intervalo. Como eu quero fazer para todos os departamentos em todos os períodos, eu vou colocar as travas pelo F4. Observe que ele colocou já a trava antes da linha e da coluna. Agora o que eu faço? Os meus critérios eu tenho que tirar uma das travas. Quando eu vou andar para a direita, significa que eu vou precisar tirar a trava da coluna. Observe que eu não vou poder deixar a coluna fixa no período de mês. Então aqui eu venho antes da letra, que é justamente o que trava a coluna, e tiro o cifrão. Já aqui eu vou andar para baixo. Então, como eu vou andar para baixo, eu vou tirar a trava da linha. Então eu tiro o cifrão antes do número. Feito isso, dou um Enter e já posso copiar para todas as demais células aqui do meu relatório. Então, rapidamente a gente já fez um relatório com totalização por mês e por departamento. A gente teria essas informações aqui. A gente poderia combinar com aquelas outras fórmulas que a gente já aprendeu hoje, que, por exemplo, a fórmula de soma C, ou a soma, para a gente ter uma totalização por período, ou mesmo uma totalização por departamento, né? Então, observe que quando você está na extremidade direita e faz aquele atalhozinho lá do Alt e igual, ele vai somar tudo que está naquela linha. E já quando você está de cima para baixo, ele vai somar tudo que está naquela coluna. Então, basicamente, para isso que servem essas funções. A função condicional soma C é para apenas um critério, enquanto que a soma C admite 2 ou mais. A função de soma, você pode obtê-la rapidamente por esse atalho do Alt com o igual, que é o atalho onde está o mais lá, se você observar no teclado. Deixa eu ver aqui. Acho que fechei. Então, é onde está o sinalzinho do mais aqui, se você observar. Então, Alt com o maisinho aqui, você já vai obter rapidamente a soma total da coluna ou da linha, se for a extremidade que você está fazendo a soma. Você pode fazer as 4 operações básicas. E agora, a gente vai falar por último dessa função multi. Para que serviria uma função multi, por exemplo? Deixa eu colocar aqui um aleatório. Aleatório entre 100, vou colocar entre 80 e 120, 130. E vou dividir esse valor por 100. Então aqui eu tenho uma taxa, que seria, por exemplo, uma inflação de um período. Se eu quisesse saber qual que foi a inflação desse período inteiro, então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma data fictícia. Opa. Então tá. Coloquei aqui uma data fictícia, vou colocar esse valor fixo, só para não ficar variando tanto. Ok? Então eu quero saber quanto que foi a inflação nesse período. Se a gente olhar aqui, a gente tem variação desse percentual. Como que eu faria isso? Eu colocaria igual multi. Aí basta você digitar quantos meses você quer. Por exemplo, eu quero saber só a inflação de janeiro até abril.
coloco aqui esse intervalo e eu já vou obter quanto que foi a inflação. Já se eu quisesse, por exemplo, obter uma do período integral, bastaria eu alterar a célula aqui, que aqui está na célula 20, o último valor, e eu obteria essa inflação acumulada para o período. Isso é útil para fins de correção monetária, ou mesmo para fins de cálculo de financiamentos quando tem algum tipo de juro que varia, que não é o mesmo, que muda de período em período. Enfim, para as funções, para os períodos em que você precisa multiplicar vários valores entre si, é para isso que serve essa função multi. Nas próximas aulas a gente vai explicar as funções de texto, para que servem essas funções, seja para fins de padronização, função para criação de fórmulas para fins de importação, enfim. E as funções de data e hora, que também tem muita utilidade no dia a dia do departamento pessoal, bem como até para padronização de relatório e para você poder utilizar no dia a dia. E como que você faz para aprender funções. Esses serão os temas abordados nas próximas aulas desse módulo.